Olá a todos os encantados, curiosos e amantes da sabedoria. Sejam bem-vindos ao nosso podcast pagão. Sou a Sininho, mais conhecida como Probably Sininho no TikTok, e eu sou a pagã lusitana. Hoje vamos falar sobre o que significa ser pagão. É importante falarmos do paganismo em geral antes de falarmos do paganismo lusitano. Mesmo porque a palavra paganismo é um termo guarda-chuva que é utilizada para descrever várias crenças. É um termo geral para descrever qualquer crença não abraâmica pré-cristianismo, sendo neopagãos todos aqueles que praticam estas religiões adaptadas à modernidade. Podemos dividir paganismo em politeísmo, hominismo, panteísmo, xamanismo e animismo. Politeísmo é o tipo de paganismo mais popular, que provavelmente mais pessoas conhecem, em que se acredita em mais do que numa divindade. Estas divindades são personificadas e mitificadas e têm uma personalidade diferente de cada uma. Esta é a forma de paganismo mais simples de compreender porque é menos filosoficamente complicada, e já vão perceber o que quero dizer com isso quando ouvirem as explicações das outras. Se bem que posso estar a dizer isso baseado na minha própria crença, porque é a minha religião, logo é mais fácil para mim para entender. Hominismo é a crença em todas as religiões. Isto não é a mesma coisa que respeitar a existência de todas as religiões ou considerar que todas são válidas à sua maneira. Não, isto é acreditar em todas as religiões ao mesmo tempo. Ou seja, uma pessoa hominista pode acreditar tanto nos deuses pagãos gregos como pode acreditar no Deus cristão. Hoministas, tal como politeístas, veneram mais que um Deus, caindo então no guarda-chuva do pagão, mas não se limitam só às religiões não abraâmicas. O panteísmo é a ideia que tudo é Deus e que Deus é o universo. Não é a ideia cristã do Deus omnipotente e omnipresente. O que torna o panteísmo diferente disso é que no panteísmo Deus não é uma personagem. Não tem uma personalidade, não tem vontades, não tem uma voz. Apenas é. As folhas que caem da árvore são Deus, os carros que deitam fumo são Deus, o leão é Deus tanto quanto a zebra que caça. Vocês são Deus e eu sou Deus. Xamanismo é a prática pagã mais historicamente antiga, em conjunto com o animismo, porque o animismo pode ser encontrado um pouco em todas as vertentes do paganismo. O xamanismo é a prática de cura e magia e comunicação com espíritos praticada em povos tribais de regiões asiáticas. É especificamente uma religião de serviço à comunidade que só existe em comunidade. A palavra xamanismo na comunidade pagã, infelizmente, já foi mais que distorcida, porque foi bastante apropriada durante os anos 80 por pagãos que se recusavam a utilizar a palavra espírita ou curandeiro, mas acabou por colocar imensas crenças europeias dentro do xamanismo que diluíram a crença e a prática, mas isto já é uma discussão para outro episódio. Anyways, animismo. Animismo é a crença que a natureza, as plantas, os animais, a terra têm todos essência espiritual e devem ser todos tratados com o mesmo respeito com que se trata uma divindade. E o animismo encontra-se um pouco em todas as religiões não abraâmicas, porque todas as religiões não abraâmicas têm de certa forma ocultar a natureza, e porque é simplesmente uma das crenças mais antigas da humanidade, e em todas as vertentes de paganismo anteriores, deuses e espíritos tomam a forma de animais ou plantas, ou exigem respeito a animais ou plantas, sendo o respeito e adoração pela natureza uma base do paganismo. Então, por que é que não utilizamos animismo para descrever isto tudo? É muito simples. A palavra é especificamente atribuída mais às crenças indígenas, como por exemplo à crença nativa americana, e para além disto, as outras crenças pagãs têm muitas mais coisas para além do animismo, portanto é importante fazer a distinção. De certeza que existem muitas mais crenças dentro do paganismo que eu não estou a abordar, simplesmente porque existem tantas. Neste podcast vamos abordar apenas o politeísmo. Agora, dentro do politeísmo também existem mais vertentes de paganismo. É o que eu disse, existem infinitas crenças.
O paganismo é como uma espiral que vai ficando mais e mais apertada, mas nunca acaba. O neopaganismo politeísta divide-se por culturas, porque na antiguidade cada cultura tinha o seu panteão. E panteão é a palavra que utilizamos para descrever um conjunto de deuses. Eu acho que todos aprendemos sobre a maior parte dos panteões quando falamos da antiguidade nas aulas de história. E já agora, como estas culturas são da antiguidade, logo são culturas mortas, qualquer pessoa pode praticar este tipo de paganismo, independentemente da nacionalidade ou background cultural. E quem te diga ao contrário que tu não podes praticar um paganismo politeísta porque não és de X cultura, ou que tens de praticar só aquele que te está nos genes, o que quer que isso signifique, é um elitista da cachucha. Ninguém pode limitar as tuas crenças se estas crenças estão a ser expressadas de forma saudável e sem afetar culturas discriminadas vivas hoje. Mas agora vamos lá falar dos diferentes panteões. O primeiro é provavelmente aquele com que o público geral tem mais contacto, o panteão grego. Politeísmo grego, ou politeísmo helénico, é o tipo de paganismo que venera os deuses gregos. Zeus, Hera, Afrodite, Poseidon, Hades, Perséfone, Hecate, Hermes, Artemis, Apolo, muitos mais, mas esses são os mais conhecidos. Este é dos panteões com mais informação e investigação sobre o mesmo, tanto em termos de história como em termos de tradução das práticas antigas gregas para práticas modernas. No entanto, também é aquele que tem mais desinformação, tanto por causa da desinformação natural que a internet traz, como porque os deuses gregos são tão incluídos em trabalhos de ficção de uma forma que toma bastante liberdade artística, como Percy Jackson, Lord Olympus, Hércules, etc. E essas personagens baseadas nos deuses, mas que no fim de contas não estão corretas de acordo com a mitologia, acaba por afetar a forma como os deuses são vistos, principalmente por pagãos mais novos. Depois temos o politeísmo romano, que as pessoas erradamente consideram igual ao politeísmo grego. A história que aprendemos no 5º ano é que Afrodite é Vênus, Artemis é Diana, Zeus é Júpiter, Hades é Plutão, Poseidon é Neptuno. E isso está errado, mas ao mesmo tempo não está. É uma simplificação que ignora a complexidade da história. O que os romanos fizeram quando decidiram que queriam um Mediterrâneo todo para eles foi pegar nos deuses de toda a gente e fazer um sincretismo forçado com todos eles, adicionando algumas características e mitos seus. Portanto, Júpiter tem tantas partes de Zeus, como tem de Dagda, como tem de Odin, como tem de Ra e como tem até do deus lusitano Rev. Por causa desta mistura de vários deuses, os deuses romanos têm muitas características de personalidade e mitos muito diferentes aos dos gregos. Infelizmente, este sincretismo forçado romano fez com que muita da essência original de muitos deuses se perdesse, que foi algo que aconteceu com os deuses lusitanos. Vamos agora para o outro lado do Mediterrâneo, onde temos o politeísmo egípcio, ou quemeticismo, em que é venerado o panteão egípcio, sobre o qual também temos bastante informação, e que é um panteão bastante popular entre ocultistas. No quemetismo são venerados deuses como Ra, Bast, Osíris, Ísis, Anubis e mantêm-se alguns valores da antiga religião egípcia, como o sentido de comunidade e respeito pelos ancestrais que fazem parte dos 5 pilares a ser respeitados. Voltando à Europa, temos o politeísmo celta, em que se veneram os deuses celtas, como Dagda, Lu, Morrigan, Brigid, Cernunnos, Epona, Rhiannon, entre outros. Também é aqui que encontramos os Cid, ou fadas. É um dos politeísmos que mais se foca na natureza e pela apreciação do mundo à nossa volta. O politeísmo celta também é uma mistura de muitas culturas pós-antiguidade. Tem influências inglesa, escocesa, irlandesa, gaélica e até na antiguidade os celtas já eram uma mistura de povos. Depois temos o primo friorento do politeísmo celta, o politeísmo nórdico, e às vezes também pode ser chamado de Asatru. O panteão nórdico é composto por Odin, Frigga, Freya, Loki, Thor, Baldur, Tyr, Freyr e outros. Também existe muita informação e seguidores deste panteão, mais devido à prosa e Edda poética, que apresenta toda a mitologia nórdica,
O politeísmo nórdico também tem muito por base a natureza, ancestrais, destino e pós-vida, e também existe uma cultuação aos vikings e à antiga língua do Futark, que a maior parte deve conhecer apenas como runas. Dentro do politeísmo também temos a Wicca. No entanto, a Wicca é uma religião super recente que acredita só num deus e numa deusa, e devido à sua modernidade e influência sobre todo o paganismo, vamos abordá-la noutro episódio. Finalmente, o politeísmo lusitano. Politeístas lusitanos veneram os deuses lusitanos, às vezes também chamados de deuses ibéricos, devido a já não serem completamente lusitanos com influência moderna. Infelizmente, temos muita pouca informação sobre o politeísmo lusitano na Antiguidade. Dentro do panteão temos Reve, Endovélico, Atégina, Nábia, Coangeio, Cosos, Trebaruna e outros deuses de que vamos falar nos próximos episódios. Pegamos um pouco pela paixão pela natureza, bem como na ideia do destino e pós-vida e sentido de comunidade. Apesar de politeístas lusitanos serem mais encontrados em Portugal, não é preciso ser português para ser pagão lusitano. Até porque, como vamos abordar no próximo episódio, os lusitanos não eram portugueses. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ser pagão lusitano, tal como pode ser pagão grego, nórdico, celta, qualquer neo-religião baseada na antiguidade. Agora, sabemos o que é paganismo e as suas vertentes. Mas continua a questão: o que é que significa ser pagão? Como é ser pagão? O que é que faz uma pessoa pagã? Como é que estas religiões antigas são modernizadas? A maior parte de nós é religioso da forma que nos vem à cabeça quando pensamos em religião. Ou em privado ou em grupo, e depois rezamos, fazemos ofertas de comida, ou fazemos arte para os deuses, temos dias de festa, meditamos e tentamos de agir de acordo com os valores da nossa religião. A realidade do paganismo é tão cotidiana como qualquer religião. Não é uma coisa super dramática e horrorosa como nos filmes. Acima de tudo, o paganismo é como qualquer crença. É algo que é pessoal e é algo que é único a cada pessoa. Eu valorizo mais a apreciação pela natureza, união e antepassados. Mas sei que outras pessoas podem valorizar outros elementos do paganismo. Porque é um mundo inteiro de coisas a descobrir. O paganismo não se consegue descrever numa só frase. É uma religião de raízes, de humanidade que nos faz apreciar cada coisa, por mais pequena que seja, do mundo em que vivemos. Mas enfim, eu já estou a monologar há muito tempo e como o paganismo é algo pessoal, eu acho injusto partilhar convosco apenas a minha visão dele. Então fui perguntar a vários amigos meus pagãos o que significa para eles o paganismo. Para mim, o paganismo é mais do que uma religião. É uma forma de viver e encarar o mundo, uma forma de encarar o divino e de me conectar com o que me rodeia, e é uma parte essencial da minha identidade e da minha vida. Eu lembro-me desde pequena gostar muito de explorar e estudar os deuses gregos e egípcios, e disso me fazer muito mais sentido do que as histórias que me contavam na religião cristã, que foi dentro do meio em que cresci. Pode significar tanta coisa, desde um reconectar com a natureza ou um reconectar com tradições que se foram perdendo. Eu acho que é muito uma viagem dentro de ti, dentro do que te faz sentido, que acabas por, com essa descoberta, descobrir outras pessoas que também estão nisso. O paganismo é muito terrestre. Existe um foco enorme na conexão com os ciclos da natureza, a compreensão destes mesmos ciclos e o desenvolvimento de uma relação com tudo aquilo que nos rodeia. Respeitar a natureza e os nossos antepassados e agradecer, ao mesmo tempo que restauramos tradições que se foram perdendo injustamente. A minha espiritualidade incentiva-me a redescobrir e celebrar a sabedoria guardada no corpo, em todas as suas esferas. O corpo pessoal, o coletivo e até mesmo o corpo da natureza. Há um caminho que troca a especulação sobre o que possa existir além desta vida por um compromisso comigo, com a comunidade e com outros seres deste e de outros mundos, humanos, outros animais, os próprios deuses que possam existir. É acima de tudo um convite a tomar o meu lugar na grande dança de todas as existências, a rede de interdependência.
Para o próximo mês, cá estaremos com mais um episódio de Pagã Lusitana, em que exploramos a diferença entre lusitano e português. Fiquem atentos às redes sociais, sou Probably Sininho em todas elas, e que os deuses e seres mágicos vos acompanhem no vosso caminho.